Olá, é com muita alegria que anunciamos uma grande novidade para você. A partir do dia 15, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 chega à sua tela, alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil. Nosso objetivo é levar fé, esperança e verdade para toda a família, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Bom, nós vamos começar cozinhando o painço, que é esse grãozinho aqui, pequenininho, mas super poderoso. A África é uma terra onde teu coração pulsa como em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Numa resposta imediata, o supracoracoideus, conectado por um tendão à parte superior do húmero, funciona como uma polia para levantar a asa cada vez que o músculo se contrai. Você não pode perder, a partir do dia 15 de outubro, na antena parabólica da banda KU, canal 580, depois a CNN e a Jovem Pan. Junte-se a nós para ouvir e viver a mensagem do terceiro anjo, preparando cada coração para os últimos dias. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Quer mesmo fazer isso, Martin? Eu não tenho escolha. Por que não temos escolha? Todo mundo tem uma escolha. Sim, mas a menos que seja uma exigência. A menos que você tenha que se enquadrar no bem comum, né? Eu não sei o que é o bem comum com relação a isso. Talvez nem seja bom, provavelmente. Tudo bem. Vamos começar. Certo. Não me pergunte como estou. Eu não vou. Obrigado. Tá bom, vamos pular isso aí, vai. Eu vou bem, Walter. Você quer me causar ciúmes, Martin? Bom, antes de começar, vamos orar. Sim, não dá para começar sem orar. De jeito nenhum. Muito bem, vamos orar.
Pai Celestial, obrigado mais uma vez por nos unir, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Pedimos mais uma vez que ilumine nossas mentes com o Espírito Santo para que tenhamos essa conversa da maneira como deve ser. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, a imagem de hoje é bastante interessante. Seria isso inspirado no Tesla? Talvez tenha sido, né? Temos aí uma fonte de energia global. Que brasão é aquele ali, hein? É de onde vem a fonte de energia. Entendo. Então essas são as chaves que abrem o submundo e os reinos celestiais? Gostaria de saber quem segura essas chaves e também usa tríplice coroa. E vejo que há países ali que estão conectados a esta fonte, como os Estados Unidos, e também temos os russos, também temos os chineses e, é claro, os europeus. Mas onde está o resto? Provavelmente estão atrás da parede, nos conduítes. São uma segunda fonte de energia, mas basicamente todo mundo está aí. As pessoas geralmente focam em alguns desses países aí, né? Mas eles são apenas peões no jogo. Se não entenderem que eles estão conectados àquela fonte de energia, não entenderão as ramificações da história. É por isso que tem tanta gente nas redes sociais que acertam certas coisas, mas quando se trata, como você disse, do homem por trás da máscara, Você pensa por um instante que o poder que dominava politicamente, religiosamente, por milênios, simplesmente vai desistir e aceitar tornar-se apenas um pequeno coadjuvante em toda a história? se as pessoas lerem suas Bíblias e entenderem quem está por trás de tudo isso, então não, porque aí saberão que o dragão está por trás de tudo. Se olharmos para a história antiga, e até mesmo para os filmes, né? Considere algo simples, como os Três Mosqueteiros. Havia os Três Mosqueteiros que estavam do lado do rei, né? E você também tinha os mosqueteiros que estavam do lado dos papas, correto? Sim, do cardeal. E aparentemente eles estavam brigando entre si. Mas isso era apenas para os olhos do público, porque nos bastidores era tudo combinado. Um estava sujeito ao outro. E se você pegar os poderes da Europa e as batalhas que ocorreram pela supremacia, as batalhas físicas, como a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, ou as batalhas da Reforma, e como o protestantismo e o catolicismo estavam em desacordo, e depois a Batalha do Reino Unido, por exemplo, e aí você teve a ascendência do protestantismo, mas nunca foi um protestantismo puro, sempre foi protestantismo religioso político. Sempre houve um rei envolvido, um representante terreno, não é mesmo? Por exemplo, na Inglaterra, fizeram do rei ou da rainha, quem quer que estivesse no trono, qualquer pessoa que assentasse o seu traseiro ali naquela suposta pedra que foi o lugar de descanso para a cabeça de Jacó. Claro, se você acredita nessa bobagem, né? Eu não acredito. Mas eles até lutaram guerras por aquela pedra, se devia ficar na Escócia ou em outro lugar, enfim. Mas, eventualmente, tivemos a Contra-Reforma e o movimento de Oxford. E havia, então, essa oscilação constante entre o protestantismo e o catolicismo. Enfim, os sistemas religiosos foram basicamente erradicados ou substituídos por uma coisa tão ridícula quanto um desfile entre igreja e Estado, que fosse maçônico ou militar, qualquer coisa menos cristã.
se eu posso resumir assim, né? E a partir daí, todos os pauzinhos foram mexidos. Os países foram colocados onde eles queriam. Por exemplo, Israel. Imagine entrar na Catedral de São Pedro e pisar sobre aquele azulejo quadriculado preto e branco maçônico, olhando para o teto, vendo a bússola e os esquadros maçônicos, com o olho que tudo vê, olhando para você, e mesmo assim achar que você está num lugar cristão. Ao mesmo tempo em que, oficialmente, a maçonaria, de acordo com seus documentos, adora Lúcifer, que, segundo eles, é o verdadeiro Filho de Deus. Ora, Martin, há algo de cristão nisso? Não, é um estratagema. É uma máscara. E aí você vai ao Vaticano e vê o representante de Roma sentado em um grande trono branco com 2 querubins e 4 seres viventes, que são os subordinados ao Papa, sentados ao seu redor, dando a entender que o homem ali no trono é Deus na terra. E os documentos da igreja dizem isso. E mesmo assim o chamam de cristão. Isso é patético. É uma abominação? É uma abominação. E aí você tem os protestantes, divididos em milhares de facções, finalmente abandonando os pilares de suas doutrinas, a justiça pela fé, e somente pela fé, palavra esta que custou a vida de milhões que foram massacrados, porque para eles é o sistema deles que salva e não Cristo. Mas hoje eles desistiram dessa palavra. Não é mais pela fé. Se unem a movimentos ecumênicos, assinam cartas ecumênicas, alegando que o Papa é o seu representante. Isso é nojento. Tá, mas tudo não é feito com muito amor? Ora, eu não sei se é feito com amor. Afinal, a própria Candace Owen, que se converteu do protestantismo ao catolicismo, diz que pessoas inteligentes não podem ser protestantes. A grande questão é que hoje não há mais protestantismo. Isso é verdade. Você acha que ela conhece mesmo a história? Mas a história é verdadeira, não a versão católica da história. Eu não acho que nenhum deles conhece. Então, Martin, essa fonte de energia aí, podemos realmente concluir que esta guerra, este conflito, que tem se prolongado ao longo de todos estes séculos, que este conflito está chegando a um ponto de ebulição, onde o poder global, que é aquele ali em cima, está prontinho para colocar sua autoridade como representante moral da divindade aqui na Terra? Acha que isso está acontecendo? Eu acho que sim, mas eu não acho que as pessoas vão perceber, porque ele ainda está fazendo isso nos bastidores hoje. Ao longo dos anos, eu fui rotulado de teórico da conspiração. Que legal, eu também. Você foi doutrinado, Martin? Coitadinho. Por favor, use o seu próprio cérebro. Mas o interessante é que as maiores acusações, ou o maior volume de acusações, não vieram de fora, como se deveria imaginar, né? Mas veio de dentro. E eu me pergunto, onde estão os chamados anticonspiracionistas? Essas pessoas que afirmam que todas essas coisas são conspiração. Ora, se formos pensar assim, toda a Bíblia é uma conspiração que começou no Éden e está culminando até os dias de hoje. E que essa conspiração, como está escrita no livro do Apocalipse, expressa em sinais e símbolos, e a maçonaria não faz o mesmo? Ela não expressa suas conspirações em sinais e símbolos e pequenos apertos de mãos curiosos e símbolos satânicos nos ambientes mais estranhos, até mesmo no dia de hoje? Eu acho fascinante que, após
proclamação inicial desta conspiração entre o bem e o mal, que o mundo a adotou. E não temos que dizer mais nada sobre isso, porque o mundo está dizendo. Estão gritando isso em todos os canais. Eu assisto os vídeos deles, Martin, conforme eles vão sendo lançados. E, curiosamente, eles usam alguns dos meus slides. É verdade. Você já viu isso? De repente aparece um slide ali que eu reconheço. É um slide que foi retirado da minha série Ataque Total, de muitos anos atrás. A questão é que o que antes era considerado conspiração, agora já não é mais. Não é mais considerado duvidoso, mas sim popular. Isso é verdade. Veja, se pudéssemos olhar os últimos 10 anos, porque foi quando eu assisti pela primeira vez o Ataque Total. Veja quantas coisas que foram ditas nessa série não se concretizaram. É apenas conhecimento comum. E eu me pergunto, onde estão todas aquelas pessoas que se opuseram tão fortemente contra o que eu disse? Onde estão essas pessoas agora? Porque eu não preciso depender apenas da minha série Ataque Total. Porque hoje eu posso pegar os telejornais e ver tudo que está lá neles. Nos jornais mais recentes, né? Sim, nas notícias recentes. É como se diz, né? Aquele ditado antigo. Aqui se faz, aqui se paga. Não é? Se a verdade é verdade, ainda que tentem colocar um monte de lixo de mentiras sobre ela, não importa, eventualmente, a verdade sempre virá à tona. A Bíblia não diz que Jesus Cristo é cheio de graça, verdade e eterno? Sim. Bom, se você for a uma dessas igrejas hoje, nas quais afirmam que estão pregando a verdade, e você começa a pisar em quadrados pretos e brancos com símbolos maçônicos sobre a sua cabeça, ou sentado em um culto de prosperidade, onde te prometem uma vida fácil e grandes riquezas neste mundo. Ora, por acaso isso condiz com a verdade que é proclamada sob a bandeira manchada do sangue do príncipe Emanuel? Não. Então, Martin, quando a Bíblia diz em João que o Verbo se fez carne e que nós vimos a sua glória, ou seja, o caráter dele, a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça, o Filho de Deus. Mas gerado, não criado. Ele é o único, especial. Sim, o único de sua espécie, que existia antes de qualquer coisa ser feita, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Martin, esta verdade sublime é tão pisoteada por este poder aí, que hoje todos enxergam como potência global, mas antes de nos aprofundarmos nesta questão, né, vamos ver algumas declarações e alguns eventos que ocorreram, onde se chega ao ponto em que esse conflito entre a justiça de Cristo... Olha, vamos usar o básico, né? A justiça de Cristo e a justificação pela fé, e somente a fé, é a pedra angular do protestantismo, a pedra angular da palavra de Deus. Certo? Então, Martin, tendo, na opinião deles, varrido com sucesso esta pedra angular
do protestantismo e se restabeleceram como fonte e poder e divindade nesta terra, chegamos então ao círculo completo. Eles exerceram o poder na Idade Média, mas aparentemente o renunciaram. Mas, na verdade, começaram a agir nos bastidores. Porém, hoje em dia, no momento atual, estão prontos para retomar este poder. E vão utilizar o seu lacaio, aquele ali na esquerda, para fazer isso publicamente por eles. E os outros seguirão o exemplo, porque sem o primeiro, eles estão isolados da existência humana. O comunismo foi iniciado pelos jesuítas em suas reduções na América do Sul e aperfeiçoado e introduzido por meio dos seus cavaleiros papais, fossem eles o Lenin ou Marx, ou fossem chamados de qualquer outro nome. Mas foi implementado. E os outros, da União Europeia, ainda têm as suas leis em vigor. O Papa não desistiu deles, apenas os colocou de banho-maria um pouco de tempo, até o momento de serem reativados. Então vamos dar uma olhada em alguns vídeos e ver aonde estamos nesse fluxo do tempo. Madagascar prolongou o toque de recolher por 9 vezes em sua capital e em outras 4 cidades. Os moradores estão fazendo balanço dos danos após um dia de protestos que deixou várias pessoas mortas. Na quinta-feira, milhares de pessoas, na sua maioria jovens, responderam a apelos nas redes sociais para manifestarem-se contra os frequentes cortes de energia e escassez de água na ilha, localizada na costa sudeste da África. Houve ataques e saques generalizados em centros comerciais e várias pessoas perderam suas vidas. E membros da geração Z pediram que o movimento continuasse. O interessante deste movimento é que ele é novo. Nunca vi isso em 15 anos aqui. São principalmente estudantes, pessoas muito jovens. Então é por isso que eles se chamam Movimento Geração Z. E eu não cheguei a ver nenhum líder político por trás desse movimento. Também não vi nenhum uso político disso. Esse movimento é formado principalmente de jovens, mas a parte complicada do movimento é que no final do protesto, no final do dia de quinta-feira, os manifestantes tornaram-se cada vez mais violentos e parecia que era uma população diferente. Porque o movimento Geração Z disse que era um movimento pacífico. Eles não queriam nenhuma violência, não queriam dar um golpe de Estado. Disseram que só queriam ser ouvidos. Como já falamos no último episódio, Martin, eles sempre mobilizam os jovens. Tem sido assim em toda a história do mundo, não é? Sim. Se você quer tumultos nas ruas, é muito difícil fazer isso com idosos de 80 anos. Imagine só como seria, né? Ia demorar um pouquinho. Eles precisam da juventude. E assim, como falamos da última vez, é por isso que a maçonaria tem os seus movimentos jovens também. A Revolução Francesa foi impulsionada pela juventude. O movimento hippie, que trouxe a nova moralidade, foi impulsionada pela juventude. E é claro que utilizam a música para isso. O violão, a guitarra, o baixo, a bateria. Eu estou parafraseando Daniel, capítulo 3, ok? Para agitar o espírito e colocá-los em uma zona alfa, em que sua função cognitiva é prejudicada, enquanto montam suas barricadas. Talvez as pessoas possam entender agora, porque sempre que há um protesto, há música o tempo todo ali. Sim, e normalmente, por trás desses movimentos, sejam os franceses da Revolução, seja o movimento hippie, não importa qual revolução, os jesuítas estavam sempre envolvidos. Vou deixar bem claro, seja o movimento nazista com a juventude hitlerista. Ele mesmo não disse que o Himmler
era o seu Inácio de Loyola. Ele mesmo não invocou a filosofia jesuíta do fascismo. Fala-se muito sobre fascismo, mas as fácias estão por toda parte ali na capital americana. Seja no monumento de Lincoln, sentado em sua cadeira, com a fácia em seu lado. Este é apenas um sistema de governo onde a indústria está envolvida. Os mega ricos e magnatas estão ligados à economia para que possam impulsionar processos e programas que eles querem implementar sem necessariamente ficarem presos à ideologia partidária. Então, na verdade, nessa imagem aí, existem muito mais tomadas. Não apenas países, tem a indústria também. Ah, sim, tem a indústria também. Os comerciantes do mundo, envolvidos com seus documentos que assinaram junto ao Papa Francisco, ou a Rerum Novarum do Papa anterior, e também o Papa atual. Todos estão interligados nisso aí. E os movimentos trabalhistas, e o ecumênico cristão, tudo está conectado aí nessa fonte de energia. Ou você se conecta ao Papa, ou fica sem energia. Se você considerar aquele jovem líder africano, o Traoré, o que o tornou tão popular? Eles não sabem como isso aconteceu. Simplesmente aconteceu. Então veja que nos bastidores estão usando a mídia social e tudo isso. Então, quem está por trás da geração Z? Essa é a questão. Qual é a fonte da energia? Eu gosto dessa palavra poder. Posso divagar um pouco sobre ela no campo religioso? Podemos, é claro. Porque, na verdade, eles mesmos ligam tudo à religião. E é sobre isso que se tratará. Então, é claro que temos que estudar profecia e religião. Eu simplesmente amo João, capítulo 1. É um testemunho muito poderoso de quem é Cristo, não é? E o versículo lá em João 1, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aí ele diz, porém, e eu amo essa palavra na Bíblia também, se não fosse pelo mas, estaríamos todos perdidos, né? Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero saber qual é esse poder. Sim, porque isso também é mal interpretado. Sim. Então, com qual poder eu quero estar? O de João 1 ou o poder global do Papa? Bem, o que é esse poder? Se você ler um pouco mais e pular ali para Atos, você lerá que lhes foi dito para ficarem em Jerusalém, a fim de receberem poder. E esse poder era o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que eles iriam receber, essa é a verdadeira fonte de energia a qual devemos estar conectados, e não este poder aqui. Então, Martin, o poder de Deus é aquele que te convence do papel do Filho de Deus na salvação. Porque esse poder que você receberá, o derramamento do Espírito Santo, primeiro vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, ele levará você a uma conversão do coração. E testificará de Cristo, da centralidade de Cristo na salvação, e não em sistemas que estão conectados a uma energia terrena, que, de acordo com as Escrituras, serão destruídas na vinda de Cristo. Será que eu posso falar isso sem me meter em encrenca? Bem, está na Bíblia. Mas eu tenho uma pergunta. Será que o poder do Espírito Santo pode ser falsificado? Com certeza. Basta ver o que muitas igrejas fazem hoje por aí, né? Pulando, gritando, rodopiando no chão. São cultos baseados na emoção, a flor da pele. Talvez até a geração Z pode construir algumas barricadas e jogar uns coquetéis, né?
Pois é. Então temos que nos certificar de que o poder do Espírito Santo é bíblico. Agora, deixe-me deixar algo claro. Eu não estou denegrindo ou rejeitando a geração Z, porque o próprio Cristo não negligenciou a geração mais jovem. Todos os seus discípulos vieram daquela geração. Ele precisa da força. O movimento remanescente foi igual? Mas eles não vão a lugar algum se não tiverem a fonte de energia do Espírito Santo para dirigir seus pensamentos e ações. Se a fonte de poder se torna os jesuítas, bem, não foi isso que o professor da Universidade de Georgetown não estava por trás daqueles panfletos que distribuíram que dizia pegue essa bala, etc. Enfim, aonde você investigar em todas essas coisas, você encontrará um jesuíta em algum lugar. É sempre assim. Sempre. Muito bem, então esse é o ponto da geração Z. Eles precisam mobilizar a força dos jovens. Agora, eles têm que projetar esta bala que eles criaram com essa geração para empurrá-la na direção certa, de acordo com eles. E, na minha opinião, isso os está levando para o precipício. Porque se virmos para onde isso vai levar, eventualmente a religião terá que ser envolvida. Também vimos isso aí na questão do Charlie Kirk, que a religião foi trazida à tona do nada. Muito bem, vamos continuar. Vamos dar uma olhada no próximo artigo. E agora já não é mais Madagascar, é Marrocos, é África do Sul. E já mostramos no anterior, Nepal, o Sri Lanka. Quantos regimes não estão sendo derrubados? Pois é, no mundo todo. E esses protestos são liderados por jovens que estão a agitar países em diferentes partes da África, do Oceano Índico, do Saara, com membros da chamada Geração Z, aqueles com menos de 28 anos, indo às ruas frustrados com anos de pobreza e má governança. E como dissemos, eles estão invadindo o Rei do Sul. Então a má governança está toda atribuída à esquerda. É interessante para mim que, ao ler alguns dos comentários em nossos vídeos, as pessoas estão preocupadas porque parece que estamos nos alinhando com a direita ao invés da esquerda. Mas já deixamos claro aqui que não nos alinhamos a nenhum dos lados. E se houver elementos da direita que sejam bíblicos, então é claro que a gente vai se alinhar com isso, mas porque estamos alinhados com a Bíblia e não a eles. Sim, há elementos da esquerda onde definitivamente nos alinhamos também. Por exemplo, na questão da separação da igreja e o Estado. Deve haver a escolha moral que não pode ser legislada. A esquerda tem pontos muito excelentes. Com relação a esse assunto, sim. E a direita também tem excelentes pontos quando se trata do certo e errado. Mas com relação à implementação das coisas, o perigo está na direita. E temos dito isso desde o primeiro episódio. Não temos um lado aqui. Estamos ao lado da perspectiva bíblica. Não nos coloquem em uma categoria. A única categoria a qual nos encaixamos é a bíblica. Então, temos a geração que pode impulsionar todo o processo. E ela é uma geração militante, dispostos a utilizar até mesmo violência para provocar mudanças. Não foi assim na Revolução Francesa? Muito bem. O acordo do F-35 entre Trump e Erdogan representa perigo para Israel. Será? Alguns vão ficar muito felizes agora, porque a Turquia vai desempenhar o seu papel no Oriente Médio e não apenas invadir Israel, mas, de acordo com a filosofia deles, invadir também o seu parceiro, o Egito, porque o Egito representa o Rei do Sul, certo? É uma filosofia ridícula. Exatamente, porque nesse caso seria literalmente o Rei do Sul. Mas a gente não vai falar sobre isso de novo. Não vale a pena. Mas, em qualquer caso, temos esses jogos de poder acontecendo.
E as pessoas querem colocar questões proféticas nisso aí. Mas não estamos focando nisso. Nosso foco é o cenário global, não uma coisa dispensacionalista. Vamos ouvir os discursos feitos por Trump e Netanyahu. Este é potencialmente um dos maiores dias da civilização. É o tipo de coisa que acontece em cada centenas ou milhares de anos. Ao menos, nós estamos, no mínimo, muito perto disso. E veja, eu não estou falando apenas de Gaza, eu me refiro muito além de Gaza. Todo o acordo, tudo está sendo resolvido para a paz no Oriente Médio. Acabei de concluir uma reunião importante sobre muitas questões vitais, incluindo o Irã, comércio, a expansão dos acordos de Abraão, e o mais importante, discutimos como acabar com a guerra em Gaza. Mas isso é apenas parte, como eu já disse, de todo o panorama geral, que é a paz no Oriente Médio. Eu chamo isso de paz eterna no Oriente Médio. Tenho a sensação de que teremos uma resposta positiva. E caso isso não aconteça, Netanyahu terá todo o nosso apoio para fazer o que tiver que fazer. Todos sabemos que o resultado final deve ser a eliminação de qualquer perigo. A tirania do terror tem que acabar. E, novamente, isso é algo que estamos procurando fazer. E é para a eternidade. Para todos sempre. Você acha que é para sempre? Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Muito bem. Apenas para a nossa discussão aqui. Qual é o problema com Israel? Sim, é isso que eu queria explicar. Porque o mundo inteiro está fascinado agora com a situação de Israel. E nesta questão está focada o grupo ecumênico. Eles estão olhando para Israel. Fale um pouco sobre isso. Sim, há um grande fascínio sobre o sionismo, né? O sionismo é uma aspiração política. A maioria dos judeus que vivem em Israel são judeus seculares, que não são nada religiosos, são totalmente seculares. Claro que você tem o movimento ortodoxo, que é religioso, mas os dois estão acomodados ali. Mas todos eles celebram o Shabat. E você os encontra juntos, aqueles que são do grupo ortodoxo e os seculares, os dois celebrando, dançando, fazendo o que quer que fazem, mas de certa forma se entrincheirando nesse modo de pensar, né? E a crença dispensacionalista acredita nessas duas correntes de promessa. Uma para a igreja cristã e a outra para os judeus. Só que eles não percebem que o cristianismo, na verdade, é a continuação do sistema judaico. Porque se você reconhece Cristo como Messias, você se torna Israel. Então não é que os judeus eram uma igreja separada e agora temos outra, a igreja cristã. Pois é, não é isso. Não existem duas noivas para um marido. Isso é bigamia. Existe uma noiva para um marido. Só existe um Messias. Não existem dois Messias. Lembra do que disse aquele homem lá no Sinédrio? Que os judeus jamais aceitarão Jesus como Messias. Eles preferem voltar para Auschwitz. Ele disse isso. E é uma coisa terrível para se dizer, porque os judeus também disseram que preferiam morrer no deserto e o desejo deles foi atendido. Então, é uma coisa horrível de se dizer. Eu não estou dizendo que haverá outro Auschwitz. O que eu estou dizendo é que pode haver uma calamidade. Mas nessas duas correntes, claro, de acordo com o dispensacionalismo, que não está na Bíblia, aliás, né? Mas, de acordo com eles, é que todos os judeus precisam voltar à Palestina. Todos devem voltar para Israel. É lá que devem viver. Agora, isto significa que toda a comunidade judaica, seu sistema de crenças, deve ser deslocado para Israel? Bem, começaram isso depois da Segunda Guerra. Hitler os expulsou da Alemanha.
Eles escaparam dos países do bloco oriental e muitos deles foram para Israel. Não é interessante que os aliados que estavam contra os alemães foram justamente aqueles que colocaram bloqueios para garantir que todos fossem para Israel? E não foram os britânicos que basicamente criaram o Estado de Israel e foi aceito pelas Nações Unidas? Então, foi um movimento para criar essa ideologia religiosa de que, na verdade, existem duas noivas, a cristã e a judia. Tá, mas qual dos dois sistemas religiosos prevalecerá? Um ou o outro? Obviamente, se você estiver em um país cristão, como já falamos aqui muitas vezes, e o próprio Doug Wilson disse, você deve aderir à norma cristã, que inclui a guarda do domingo. Se você é um judeu que quer ser ortodoxo e guardar o sábado, então vá para Israel. Se você quer ser um judeu totalmente secular e não se importa com nada, então apenas sujeite-se às regras do país. E se você quer ser um adventista e fingir que está guardando o sábado como os judeus guardam, bem, é melhor você mudar de ideia, porque você vai para um conflito e será o menor de dois males se sofrer perseguição como consequência disso. Não foi sobre isso que conversamos? Sim, seria melhor ter essa perseguição do que a que temos agora. Correto? Isso é o que eles dizem, não nós, né? A questão é que tem esses dois sistemas. Todos aqueles que acreditam na ortodoxia, então, por favor, viva em Israel, onde você pode viver essas regras. Só que um adventista não será bem-vindo tanto lá como no mundo cristão. Porque, como você disse, se você não é judeu, mas guarda o sábado como os judeus, você é digno de morte, conforme diz o Talmud. E uma vez que o templo estiver lá, essas leis poderão ser postas em prática. E o Donald Trump disse que estamos muito perto disso. Na verdade, estamos limpando o local para que os judeus possam viver lá. E vamos criar um paraíso, um lugar maravilhoso para eles. Lindo. E vai durar para sempre. Martin? Mais uma vez, é uma coisa terrestre. E não é interessantíssimo? Mas e se você for sugado pela filosofia de que agora você tem que se envolver com essa segunda noiva, observando-a e vendo coisas entre a Turquia e os países do Oriente Médio? E ele não falou que o acordo abrâmico cuidaria disso? E ele também disse naquele discurso que querem que o Irã se junte a isso. Sim, mas o islamismo continuará islâmico e Israel continuará judaico. Acostume-se com isso. E é assim que será. Mas muito bem, Martin, não é apenas ideologicamente que essa falsa teologia jesuíta das duas noivas de Cristo, ou seja, a nação judaica e o mundo cristão, não é apenas no nível religioso que isso está acontecendo, mas também no nível econômico. Porque a marca da besta também está implicada em medidas econômicas de compra e venda. Então isso também tem que se concretizar. Vamos ver o que está acontecendo nesta frente. Está acontecendo em todo o mundo e você tem nos alertado disso desde o quê? 2010, 2011? E aqui estamos. É isso mesmo. Obrigado por me receber, Glenn. No primeiro artigo que escrevi em 2010, alertei sobre uma proposta semelhante nos Estados Unidos. Eles querem implementar uma identificação biométrica nacional que fosse necessária para trabalhar. E o problema é que isso foi combinado com a anistia para imigrantes ilegais. Então esse novo sistema que estão implementando lá no Reino Unido, o estão vendendo como um método de controlar a imigração ilegal. Mas não tem nada a ver com a imigração ilegal. É um esforço para forçar todo mundo a entrar no sistema. Segundo eles, primeiro será com o trabalho, depois será as compras, depois será para a saúde, depois para os benefícios do governo, e está chegando em nossa direção como um trem de carga.
Poucos anos depois de terem proposto pela primeira vez, em 2010, o Obama começou a promover uma ideia de que precisávamos de uma identidade digital para entrar na internet, para que não pudéssemos mais ser anônimos online. Esta é uma ferramenta do totalitarismo. E aí você vai e escuta Klaus Schwab falando sobre a quarta revolução industrial. E isso foi há poucos anos, onde ele disse que, em última análise, queremos uma fusão de nossas identidades biológicas e digitais. Toda essa história é uma loucura. Se os americanos e as pessoas ao redor do mundo não fizerem nada, vamos perder nossa liberdade. Essa identidade digital que está sendo promovida agora na Inglaterra, ela abrange tudo. E a Suíça acabou de fazer isso. Acho que a Austrália também. Antes ela começou na Índia, se não me engano, e foram os primeiros a realmente se aprofundarem nisso, e foi um desastre. Pode nos dizer o que aconteceu quando lançaram isso? Sim, é verdade, foi fascinante. Eles insistiram que cada pessoa na Índia tivesse uma identidade digital. Tinham todos os seus dados biométricos. Eles basicamente tornaram impossível viver sem isso. Eu estava lá na Índia alguns meses, em uma viagem missionária, e me disseram que cada pessoa em todo o país precisa ter um smartphone para interagir com a sociedade. Eles usaram isso para passaportes de vacinação, para operações bancárias, para ter qualquer tipo de relacionamento com o governo e até mesmo empresas. Eu entrei numa loja para comprar um vestido para minha esposa, e lá descobri que não conseguiria comprar o vestido se não tivesse um aplicativo em meu smartphone. A questão é que eu não uso o smartphone. Então, essa coisa se tornou onipresente. O problema é que, devido à incompetência técnica de lá, muitas pessoas não tinham acesso a alimentos e outros bens essenciais à vida. E é claro que isso acabou virando um grande caos. Naturalmente, o Bill Gates estava envolvido nas sombras, né? Eu falei sobre isso no seu programa no ano passado, Glenn. A identidade digital é um componente da infraestrutura pública digital que o Bill Gates e as Nações Unidas já anunciaram publicamente que estão trabalhando. Será fundido com a moeda digital do Banco Central e todas as outras arquiteturas digitais que eles estão construindo para criar essencialmente um campo de concentração digital. Martin, eu ouvi o discurso do primeiro-ministro do Reino Unido. Ele disse diretamente: ou você faz isso ou nunca trabalhará. Não poderá mais fazer parte da sociedade. É um acordo fechado. Vai acontecer. É pegar ou largar. E isso é fascinante. Não importa se é a esquerda ou se é a direita que faz a jogada. A questão é que ela está acontecendo. Eu quero que você esclareça isso aos espectadores que nunca ouviram antes. Esta não é a marca da besta. Claro que não é a marca da besta, mas sim é uma ferramenta que eles vão utilizar para impor a marca da besta. A marca da besta só pode ser definida pela própria besta. E a besta é o catolicismo romano. É isso que diz a Bíblia. Ela dá o parâmetro. Vamos dar uma olhada em breve. A Bíblia identifica claramente a besta como o sistema papal. E o sistema papal diz que a marca do seu poder eclesiástico é o fato deles terem mudado a solenidade do sábado para o domingo. Porque a marca de autoridade, o sinal, o selo de Deus, segundo eles, foi transferido para eles. Então agora eles estão no controle. Por isso que isso é um símbolo de autoridade. É por isso que eles dizem que tem as chaves. É isso mesmo. Tudo que eles desligarem, tudo que eles ligarem, é como a lei dos Medo-Persas. Não pode ser mudado. Agora, o poder que Deus deu à igreja, quando Jesus deu as chaves da igreja, não ao papado, mas sim à igreja, ele deu à igreja no reconhecimento de que ele é a autoridade, ele é o Filho de Deus, e ninguém mais, nenhum prelado terreno. E esse poder, quem quer que o exerça, é aquele que você tem que tomar cuidado se ele fizer mau uso desse poder. Este poder era um poder eclesiástico para determinar quem está em situação regular ou não com a igreja. Não tinha nada a ver com política. Mas, muito bem, Martin. Alguns anos atrás, surgiu uma denunciante do Banco Mundial. O nome dela era Karen Hughes. E essa pobre senhora desapareceu do radar desde então.
E ela era uma pessoa muito inflexível e descobriu coisas muito interessantes. E talvez possamos mostrar o que está por trás do sistema financeiro e também por trás da identidade digital. Agora, o que é interessante é que essa identidade digital é puramente política ou oligarcas estão envolvidos? Não estão Bill Gates e todas as pessoas da alta tecnologia, como Elon Musk, etc., envolvidos nisso? Pois é, os comerciantes estão envolvidos. A esfera política está envolvida nisso. Muito bem, então vamos dar uma olhada, só para relembrar um pouco da história passada. Temos aqui uma entrevista muito fascinante. Essa entrevista, se pudermos colocar som nela, é a entrevista de um denunciante. Os denunciantes estão causando muitos problemas para os regimes atuais, e este aqui não é comum. Esta denunciante foi uma das advogadas do Fundo Monetário Internacional. Ela é uma das mais importantes denunciantes que denunciaram fraudes multibilionárias. E por ter denunciado essas irregularidades, ela foi demitida. Vamos ouvir o que diz essa pessoa e sua visão dentro do mercado financeiro do mundo. Veja só. Olá, sou Greg Hunter, bem-vindo ao nosso programa. E vejam só, hoje nós temos um novo convidado. Seu nome é Karen Hughes. Ela é advogada, é banqueira e é denunciante também. Karen Hughes, muito obrigado por se unir a nós no programa aqui em Maryland. Bom, você trabalhou para o Banco Mundial por quase 20 anos. Era uma advogada formada pela Ivy League. Você estudou na Ivy League e também em Yale. Você também trabalhou para o Banco Mundial como advogada e também banqueira e foi denunciante dentro do Banco Mundial, não apenas uma vez, mas várias, denunciando uma grande fraude de denúncia de quase $1 bilhão, originada de uma má-fé do Banco Mundial da Indonésia. E por causa disso foi demitida em 2009. Falando de novo sobre o Federal Reserve e ao Banco de Compensações Internacionais, esses grupos estão em conluio com os maiores bandidos de todos, os jesuítas, que compraram o Banco da América. Eles têm pequenos acordos secretos para dividir as riquezas de todo o mundo. Entretanto, todos os países do mundo sabem que este roubo está acontecendo. Estou falando dos maiores bandidos de todos, e me refiro aos jesuítas do Vaticano. Além disso, acabei de descobrir que, veja, eu sempre achei que a CIA fosse o problema, assim como todas as outras agências de inteligência. Mas adivinha? Há uma grande agência de inteligência criada pelo Vaticano, e todos esses outros bandidos estão operando sob a agência de inteligência do Vaticano. É isso que está acontecendo. O dinheiro está sob controle, e a agência de inteligência do Vaticano, a agência de inteligência mundial... Veja, estamos falando sobre briga por dinheiro aqui. Não é essa a questão, Greg. Eles não estão brigando por dinheiro. Eles estão alinhados. Eles querem que acreditemos nessa luta por dinheiro. Mas estão todos conspirando, assim como todos os bancos. Todos eles, todas essas agências de inteligência também estão em conluio. As pessoas não sabem que o imposto da Receita Federal vai para o Vaticano. E aí, Martin, eu devo chorar ou rir? Não estamos sorrindo porque seja engraçado, mas sim porque, uau, se encaixa perfeitamente em tudo que dissemos. Você tem dito isso desde sempre. É a comprovação de tudo que é dito aqui. E quem está por trás? Os jesuítas. Os jesuítas. E quem são os jesuítas? Vamos colocar um slide agora e pedir ao Vaticano que responda quem são os jesuítas e qual é o seu propósito. Porque é o Vaticano dizendo, não a gente. Do contrário, seríamos chamados de conspiradores por algumas dessas pessoas que não veem conspiração nos bastidores, né? Muito bem, vamos dar uma olhada em todas essas agências de inteligência, sejam elas a CIA ou o FBI, ou o MI6 ou a KGB, ou mesmo o famoso Mossad, seja lá qual for a agência de inteligência. Todos estão conectados na fonte principal. Todos estão debaixo desse grande guarda-chuva de agências de inteligência.
A Santa Aliança é apenas uma parte disso. É uma polícia secreta de assassinatos. O FBI suspeita que o atirador da igreja de Michigan odiava pessoas da fé mórmon. Bom, essas coisas estão se tornando comum. Você tem o assassinato do Charlie Kirk. E agora estamos vendo cada vez mais assassinatos religiosos. Pouco antes disso, tivemos o tiroteio na Igreja Católica. E agora tivemos esse tumulto na sinagoga da Inglaterra, não é mesmo? Este foi o mais recente de muitos ataques a tiros contra locais de culto nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, incluindo um em agosto que matou 2 crianças durante a missa da Igreja da Anunciação em Minneapolis, que era católica. Então, em uma postagem de 28 de setembro, o presidente Donald Trump elogiou o FBI por sua resposta ao tiroteio de Michigan. Essa epidemia de violência em nosso país deve acabar imediatamente, disse Trump. Ele também disse que o tiroteio e o incêndio criminoso de 28 de setembro foi mais um ataque direcionado aos cristãos e apelou à oração. Martin, como posso dizer isso com cuidado, hein? Se você invocar o nome de Cristo, isso faz de você uma organização cristã? Infelizmente não, e temos tentado explicar isso por meio desta norma para ser um verdadeiro cristão. Se você não aderir a ela, se você se considera um cristão, mesmo de uma igreja cristã, isso não torna um cristão verdadeiro. Ou seja, Martin, se dissermos a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Bom, você acha que haverá muita gente que falará contra a lei de Deus? Sim. Por acaso a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, contém os 10 mandamentos? Sim. Então, se você fala contrariamente aos 10 mandamentos, não há luz em você. O papado fala contra os 10 mandamentos? Sim. Eles não até o mudaram? Sim. E muitos dos evangélicos também falam contra a lei. Sim, dizendo que ela já foi abolida. Então não há luz neles. E quanto ao testemunho, ou seja, todo o resto da Bíblia, e a propósito, a Torá, logo na primeira frase, fala sobre a criação. Então, se você é um evolucionista, não há luz em você. Isso é correto? Infelizmente, sim. Se você é um acadêmico que leciona na universidade e se invoca o evolucionismo em seus assuntos, então não há luz. Não há luz em você. E se você for uma instituição cristã ou igreja e também faz isso, obviamente, também não se encaixa. Uma vez que Cristo diz, venha a mim e eu te darei descanso, isso significa que, se você for ao Papa, ele lhe dará descanso? Não. Isso não é contra o testemunho? Sim. Então, Martin, não significa necessariamente que se você invoca o nome de Jesus, você é de fato uma organização cristã. Exato. O Brigham Young, o profeta dos Mormons, disse que o diabo disse a verdade sobre a divindade. Ora, mas o diabo já disse alguma verdade? Não, ele é mentiroso desde o começo. Ele não teria perdido por nada a oportunidade de fazer Eva comer o fruto proibido. E fazê-la comer do fruto proibido não mergulhou o mundo no caos? É por isso que vivemos nesse mundo hoje. Por acaso existe qualquer indício na Bíblia de que há um Deus Pai e um Deus Mãe? Não. Porque eles acreditam nisso, então. Então, utilizar o nome de Jesus e veja, por favor, compreenda que existem milhões de pessoas em todas essas religiões que não enxergam a profundidade disso. Para elas, cantar sobre Jesus já é suficiente. Mas qual é a definição do seu papel? O que ele está fazendo? Quem é o seu representante? E qual foi o envolvimento dos jesuítas na criação do movimento Mormon? Então, hoje, basta simplesmente invocar o nome de Jesus
para você se tornar um cristão, de acordo com a norma de hoje, né? Agora, esses cristãos estarão de acordo com os 10 mandamentos do Papa ou dos 10 mandamentos bíblicos? Há muitos poucos que estão de acordo com o bíblico. Muito bem. Só para deixar isso claro. E também é bom deixar claro que não estamos dizendo que matar ou qualquer outra atrocidade seja justificada, pois a violência nunca é justificada. O fato de não se qualificarem como igreja cristã não significa que violência seja aceitável. Só que isso está sendo usado com um objetivo pelos poderes constituídos. E aqueles que são radicalizados para gerar violência, quem é que os radicalizou? Isso é muito importante. Quem é o poder por trás da cena? Basta percorrer a história e você verá quantas vezes esse poder nos bastidores foi a força motriz do radicalismo. Seja o movimento hippie ou a Revolução Francesa, e daí por diante, seja a Guerra Civil, seja o que for, há muitos exemplos. Exatamente, porque ao analisarmos algumas palestras feitas no passado, vemos que até mesmo o álcool, o café, o chocolate, tudo isso... Qualquer coisa que destrua o cérebro foi trazida pelos jesuítas. Mas vamos ver o que o Donald Trump disse sobre as mudanças climáticas e essas questões da natureza. Em 1982, o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente previu que até o ano 2000 as mudanças climáticas causariam uma catástrofe global. Ele disse que seria irreversível, como um holocausto nuclear. Foi o que disseram nas Nações Unidas. E nada aconteceu. Em 1989, na ONU, disseram que todas as nações seriam varridas do mapa por causa do aquecimento global, o que também não aconteceu. Antes era o resfriamento global. Lá atrás, em 1920, 1930, diziam que o resfriamento global mataria todo mundo. Temos que fazer algo. Mas aí mudaram o discurso. Disseram que o aquecimento global mataria o mundo. Só que aí começou a esfriar. Então mudaram o discurso para mudança climática, para não errarem assim, né? Mudança climática. Porque caso esfrie ou aqueça, tanto faz, é mudança climática. Na minha opinião, esse é o maior golpe já dado no mundo. Mudanças climáticas, não importa o que aconteça, a culpa é nossa. Martin... Veja, é aí que eu me alinho com algo que eu acho divertido. Mas é o que já dissemos aqui, algumas coisas que eles dizem são 100% corretas. A questão não é se existe uma mudança climática. Isso é uma bobagem. Eu realmente acredito exatamente como ele acredita. Mas a questão é que isso deve servir para um propósito. E é nisso que eu estou interessado. Mesmo dizendo isso, ele conhece o plano maior. Sim. Portanto, a narrativa deve ser mantida viva, apesar do que Donald Trump disse. Vamos dar uma olhada no Papa e em seu pequeno cubo de gelo. Senhor da vida, abençoe esta água, que ela desperte nossos corações, limpe nossas indiferenças, acalme nossa dor e renove nossa esperança, por meio de Cristo nosso Senhor. Martin, o Papa abençoou um cubo de gelo. Por pouco a mão dele não fica presa no gelo, porque ele deixou ela lá por um bom tempo. Talvez fosse um dia quente e ele tivesse que se refrescar. Mas diz aqui, no artigo da BBC, Papa Francisco condena os críticos da mudança climática. Ele não acabou de repreender o Donald Trump? Sim. Muito bem. Então, o Papa Leão atacou aqueles que minimizam o impacto cada vez mais evidente sobre o aumento da temperatura em sua primeira grande declaração sobre mudanças climáticas.
Ele reiterou as palavras do seu antecessor, o Papa Francisco. Afinal, os papas são infalíveis. Eles não podem errar. Um não pode dizer uma coisa e o outro outra. Então, o novo pontífice criticou duramente os críticos que ridicularizaram aqueles que falam do aquecimento global. Nós também não acreditamos na mudança climática. As declarações do Papa em um discurso em Castel Gandolfo, perto de Roma, serão vistas como uma crítica implícita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chamou a mudança climática de golpe. O Papa disse que cada um de nós terá que responder a uma pergunta de Deus. Deus nos perguntará se cultivamos e cuidamos do mundo que Ele criou para o benefício de todos e das gerações futuras. E se cuidamos de nossos irmãos e irmãs, qual será a nossa resposta, meus caros amigos? Em outras palavras, o importante aqui é que a narrativa seja mantida viva. É verdade, porque se você ler essa parte na Bíblia, ora, é claro, você tem que cuidar dos seus irmãos e da natureza e tudo mais, mas não da maneira que eles estão fazendo. Qual é a razão pela qual a narrativa deve ser mantida viva? Obviamente, porque eles querem legislar sobre mudanças climáticas, mas provavelmente a única lei que eles conseguirão é a lei dominical, pois um dia de descanso reduzirá a emissão de CO2 em uma porcentagem fantástica. Veja como esse plano é inteligente, porque mesmo que o Donald Trump tenha dito isso, ele ainda estará ok quando o Donald Trump, ou seja, a besta, a imagem da besta, implementar o domingo. E, por qualquer razão, o clima se encaixará perfeitamente para eles. Certo, vamos voltar ao que interessa. Se olharmos para o nosso cenário aqui, em destaque, os Estados Unidos estão conectados à fonte de energia, certo? E tem sido assim desde o início. Houve influência maçônica, jesuíta, na fundação americana desde o início. Você tem as universidades jesuítas comandando o show nos Estados Unidos da América. Presidentes sendo educados pela filosofia jesuíta, estão em toda parte, certo? E a Igreja e o Estado têm que se unir, porque era assim que funcionava na Idade Média, quando a Igreja não tinha uma ferida mortal. E esta ferida será curada. Então, o que ele disse sobre a Igreja e o Estado? Vamos dar uma olhada. Estamos trazendo a religião de volta ao nosso país, estamos trazendo-a de volta de forma rápida e forte. Porque para ela ser uma grande nação, como sempre foi, ela precisa ser uma nação debaixo de Deus. E essa é uma frase que a esquerda odeia. Eles não vão se livrar disso, não é, Ben Carson? Vamos tornar a América rica e saudável novamente. E por que não dizer rica, saudável e religiosa novamente? Não é mesmo? Não é, Dan Patrick? Hoje trabalham diretamente da Casa Branca. Isso nunca foi feito antes. Nenhum outro presidente permitiu tal coisa. Vivem dizendo aí separação. Separação entre a Igreja e o Estado é o que eles dizem. Ora, vamos esquecer disso por um momento. Ora, sério? Separação? Eu não tenho certeza disso. Isso é bom ou ruim? Eu não tenho certeza. Mas havendo separação ou não, vocês agora estão na Casa Branca, onde deveriam estar. Estão representando o nosso país. Estamos trazendo a religião de volta ao nosso país. E isto é uma coisa grande? É sim. Eu criei um escritório de fé histórico na Casa Branca, na ala oeste. E eu já vejo pessoas entrando e saindo do escritório. Há muita movimentação lá, o que é muito bom. Nós queremos defender e representar pessoas de todas as religiões, suas liberdades religiosas no país e no exterior. Eu queria dar esse escritório a eles. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes, certo? Pessoas religiosas autorizadas a entrar na Casa Branca. Mas provavelmente vão nos processar amanhã, porque vão dizer que estamos quebrando a regra da separação entre igreja e Estado. Não podemos fazer isso. Bem, mas a Penn vai cuidar disso, né? Ela ganhará esse processo. No final, ela sempre vence. Às vezes eles conseguem um juiz que não é tão bom, mas, no final, ela sempre ganha. Não é mesmo, Pam? Assinei uma ordem executiva para combater o antissemitismo. Isso é algo muito importante. Criei uma força-tarefa do Departamento de Justiça, o que é realmente importante. E, Dan, você vai se envolver nisso para erradicar o preconceito anticristão. É verdade.
Também há um preconceito anticristão. Em poucos instantes, também assinarei uma ordem executiva criando uma comissão presidencial sobre liberdade religiosa. E é por isso que estamos aqui. O presidente é o vice-governador do Texas, Dan Patrick, que teve a ideia. Levante-se, Dan. Ele é um cara legal. É uma grande pessoa política, é um grande político. Ele é incrível, é o vice-governador e também é um grande religioso. Muito obrigado, Dan. Obrigado também ao Dr. Ben Carson. E eu não preciso falar muito sobre ele, não é? Eu não preciso dizer muita coisa. Ele está comigo desde o início. E sabem, quando ele estava fazendo campanha contra mim... Posso contar essa história, Ben? Você não se importa? Quando ele estava fazendo campanha contra mim, ele foi muito bom. Ele estava subindo nas pesquisas. Mas depois ele olhou para mim, depois de uns 3 ou 4 debates, e disse: você sabe que vai ganhar com muita vantagem, né? Isso foi em 2016. E eu disse: como assim, Ben? O que você quer dizer? Você está em campanha, não diga isso. Você ainda tem uma chance. Nessa época, ele já estava bem para trás, mas, enfim, ele me disse: você vai vencer. Essas pessoas aí não vão vencer você, ninguém vai vencer você. E eu perguntei por quê? Porque Deus está com você. Isso é legal, Ben. E ele repetiu isso de novo na igreja. Lembra, Ben? Ele me parou e disse: lembre-se do que eu te disse lá atrás? Deus está com você. Nunca houve um presidente que invocasse tanto o nome de Jesus como você. Nunca houve um presidente que dissesse: sim, eu amo Jesus, mas também amo pessoas de todos os tipos. Você tem um coração para cada americano, está mostrando isso hoje. Tenho orgulho de representá-lo como presidente e de ter o Ben Carson como o nosso vice, assim como todos os membros desse comitê. Nós serviremos você, as pessoas e, acima de tudo, a Deus. Obrigado, senhor presidente. Sob a liderança do presidente Donald Trump, a fé não será deixada de lado. Ele foi trazido de volta para onde merece estar, o centro. Estamos trazendo de volta a religião ao nosso país. E estamos trazendo de volta de um jeito maior, melhor e mais forte do que nunca. Obrigado a todos. Bem, já estabelecemos que a Igreja e o Estado vão se unir. E esse governo vai tentar implementar isso. E tem um curto espaço de tempo para fazê-lo. Eles têm certos eventos acontecendo. E sem entrar em conspirações quanto ao que exatamente aconteceu lá, o resultado é que ele pode ser usado para criar esta oportunidade. Sim, eu não creio que alguém possa negar isso. Definitivamente deu um impulso. Vamos ouvir alguns dos discursos só para refrescar a nossa memória. E depois falaremos de algumas ramificações políticas. Em seu último dia, Charlie Kirk estava no topo de uma montanha. E Charlie Kirk nos guiou para lá. E Charlie Kirk nos trouxe à terra prometida. A morte de Charlie não foi apenas um assassinato. A palavra correta para o que ele fez é sacrifício. A diferença entre assassinato e sacrifício é que o sacrifício é um presente. Nossa civilização perdurará. Os Estados Unidos da América vão resistir. Por Charlie, continuaremos a nossa missão. Por Charlie, acabaremos com a doença maligna que nos separou e levou Charlie de nós. E por Charlie, o Turning Point USA durará para sempre. Este é o lugar. Este é o ponto da virada. Por Charlie. Quando vejo Érica e sua força, sua coragem, lembro-me de uma expressão famosa. A tempestade diz para o guerreiro que ele não pode resistir à sua força. Mas então o guerreiro responde: eu sou a tempestade. Érica é a tempestade. Nossa linhagem, nosso legado remontam a Atenas, Roma, Filadélfia, Monticello. Nossos ancestrais construíram as cidades. Eles produziram a arte e a arquitetura, construíram a indústria.
Érica está sobre os ombros de milhares de anos de guerreiros, de mulheres que criaram famílias, cidades, indústrias, que criaram a civilização, que nos tirou das cavernas da escuridão e levou-nos à luz. A luz derrotará a escuridão. Nós somos os construtores, somos os criadores, somos aqueles que elevam a humanidade. Acharam mesmo que conseguiriam matar Charlie Kirk? Vocês o tornaram imortal. Vocês imortalizaram Charlie Kirk. Vocês não fazem ideia de que o dragão despertou. Marco fez menção desta arena e dos milhões assistindo. Sabe, há alguns dias eu descobri que Kirk, em alemão, significa igreja. Igreja. Então, nesta manhã de domingo, quero pensar que estamos todos na igreja de Charlie. Jesus Cristo morreu na idade de 33 anos e mudou a trajetória da história. Charlie morreu aos 31 anos e porque ele se entregou a Cristo, também mudou a trajetória da história. Rezem novamente. Leiam a Bíblia novamente. Vão à igreja no próximo domingo e no domingo seguinte. E libertem-se das tentações e amarras deste mundo. Ele era um missionário com um espírito nobre e um grande propósito. Ele não odiava os seus oponentes, queria o melhor para eles. E sabe, é nisso que eu discordava do Charlie. Eu odeio meus oponentes. Eu não quero o melhor para eles. Sinto muito, Érica. Talvez ela ainda pode tentar falar comigo e me convencer de que isso não é certo, mas a verdade é que eu odeio meus inimigos. O Charlie está bravo. Ele está bravo comigo agora. Se você encarar isso de um ponto de vista emocional, você seria levado a um certo padrão de atividade. Mas se olhar de um ponto de vista conspiratório, então, na verdade, é bastante desafiador. O primeiro orador ergueu um rosário. Isso faz algum sentido? Não seria um sinal de que estão alinhados a uma certa ideologia cristã específica? O rosário não é católico? Não é proibido na Bíblia fazer orações repetitivas? Não é uma abominação? É muito, muito evidente. Deixaram um sinal claro. E a retórica que você ouviu é a retórica do guerreiro. Então, você tinha lá o líder militar, o Hexet, e ele também estava invocando esse poder, não é? Ele traz tudo de volta à questão da igreja. Também é interessante o que outro cara disse sobre o dragão, a luz e a escuridão. Sempre essa coisa do yin yang. E, finalmente, houve a declaração de que o inimigo precisa ser erradicado por Donald Trump. Houve também sinais de mão interessantes, dos quais não precisamos falar agora. Se você viu, você viu. Mas isso significa certas coisas para certas pessoas. São sinais. Enfim, não vamos entrar em conspirações, vamos apenas analisar as consequências. Então, Pete Hegseth, agora como ministro da guerra, fez uma grande reunião com todos os altos escalões militares. E o que foi dito ali é fascinante. Bom dia e bem-vindos ao Departamento de Guerra. Porque a era do Departamento de Defesa acabou. Veja, o lema do meu primeiro pelotão era: aqueles que anseiam pela paz devem se preparar para a guerra. É claro que isso não é uma ideia nova, vocês sabem disso. A origem disso remonta à Roma do século IV e tem sido repetida desde então, incluindo nosso primeiro comandante-chefe, George Washington, o primeiro líder do Departamento de Guerra. Ela captura uma verdade simples, porém profunda.
Para garantir a paz, devemos nos preparar para a guerra. E a partir desse momento, a única missão do recém-restaurado Departamento de Guerra é a seguinte: lutar, preparar-se para a guerra, para vencer, de maneira implacável e intransigente nessa busca. Não porque queremos guerra, ninguém aqui quer a guerra, mas é porque amamos a paz. Queremos a paz para os nossos cidadãos. Eles merecem a paz. E eles esperam que nós garantamos esta paz. Nossa tarefa número 1, é claro, é sermos fortes para vencer a guerra. Isso é a prioridade. O presidente fala sobre isso o tempo todo. É paz por meio da força. E como a história nos ensina, as únicas pessoas que realmente merecem a paz são aquelas dispostas a fazer guerra por ela. Ele fez algumas declarações explícitas muito fortes para defender sua posição. Ele começou seu discurso referindo-se a Roma. Para variar, tudo volta a Roma. Veremos isso em breve. Curiosamente, ele está tirando o exército da cultura woke para promover a masculinidade e a força. Hegseth institui o mais alto padrão masculino para combate, assim como outras mudanças, declarando que o Departamento de Defesa acabou. Ele disse que o departamento deve restaurar uma aplicação implacável, imparcial e sensata dos padrões. Estamos treinando guerreiros, não defensores. Lutamos em guerras para vencer, não para defender. Defesa é algo que se faz o tempo todo, é inerentemente reacionária e pode levar ao uso excessivo, alcance excessivo e desvio da missão. A guerra é algo que se faz com moderação, em nossos próprios termos e com objetivos claros, disse o Hegseth em seu discurso. Então, basicamente, ele diz: inimigos, cuidado. Não vamos agir com cautela, vamos varrer vocês da face da terra. Ou fazem o que mandamos, ou então já sabem. Por acaso ele não soa como um dragão falando? Não seria o cordeiro falando como um dragão? É uma pergunta fascinante, Martin. Ele disse às tropas para renunciarem, caso se oponham ao seu plano de abandonar as políticas woke e restaurar o ethos guerreiro. Se as palavras que estou proferindo hoje estão deixando vocês de coração apertado, então deveriam fazer a coisa honrosa e renunciar. Agradeceríamos pelos seus serviços, mas suspeito que a esmagadora maioria de vocês sinta o oposto. Essas palavras enchem seus corações. Não somos mais um departamento woke. Se você quer continuar usando barba, então una-se às operações especiais que se infiltram em certos grupos, não é? É fascinante o que ele disse aí. Não precisamos entrar na questão da sigla, porque não é apropriado que um ministério utilize uma sigla como essa, né? Mas a questão é que eles estão falando sério. Martin, isso tem alguma coisa a ver com religião? Claro que tem a ver. Eles não querem mais a separação da igreja e do Estado, ou mesmo da guerra e do Estado. Agora, com certeza tem a ver com religião. Por que eles chamaram essa reunião de um encontro com Jesus? Por que fizeram isso? Não é um tipo de implante na mente? É claro. Reunião venha para Jesus. Comunidade militar reage ao discurso de Hegseth de ou entra na linha ou saia. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas é interessante que algumas pessoas estavam dizendo: não vamos mais pisar em ovos. Se dermos uma ordem para matar pessoas, que assim seja. Você não precisa mais ser politicamente correto. Vão e façam. É uma ordem. E chamaram o encontro de venha para Jesus. Venha para Jesus. Este é um dos artigos mais interessantes produzidos pelo jornalismo nos últimos dias. É esse artigo da Der Spiegel. É como se fosse a revista Time da Alemanha, elevada à 10ª potência. Gotteskrieger.
guerreiros de Deus, não é? E veja, a capa já diz tudo. Em primeiro lugar, você tem Donald Trump, com um halo de luz, ou do sol, tanto faz, com a Bíblia na mão. Há uma cruz do outro lado. Você também tem o novo comandante militar, que acabamos de ouvir, com uma cara muito agressiva ali à esquerda. Também temos a Bondi ali na direita. Que é a justiça. Isso. E temos aquele rosto ali. Acho incrível que tenham colocado o rosto do pastor Douglas Wilson ali. E também temos o vice-presidente dos Estados Unidos, que antes era um ateu, mas recentemente se tornou católico e, curiosamente, está envolvido no movimento evangélico. É um catolicismo evangélico. A propósito, essa é a mesma categoria na qual o Hexed se enquadra. Mas há algo que é meio que uma cola que faz essa ligação de forma que não haja problema em dizer isso. Não era isso que você tinha dito antes? O poder do Espírito Santo, porque eles têm um... Glossolalia. As pessoas precisam assistir o nosso canal na totalidade. O Clash of Minds não é apenas o "E aí, professor?". Clash of Minds é sobre a verdade. E muitos dos assuntos tratados no programa O que é a Verdade reforçam a narrativa do "E aí, professor?". E se aprofunda um pouco mais. Sim, e fornece o contexto, a teologia, né? Já fizemos isso no passado. Agora, podemos dizer que a geração Z do Clash of Minds está fazendo isso. E eles fizeram um trabalho excelente sobre esse tema do falar em línguas. É o programa mais recente. E eu acho que já tem outros saindo sobre o mesmo assunto. Então eu peço que as pessoas assistam esse programa. Dê uma chance àqueles jovens. Veja o que eles estão produzindo, que mostra de onde vêm esses movimentos. Mas sabe, Martin, quando eu olho para essa capa e vejo o rosto do pastor Douglas Wilson ali, eu fico impressionado como Deus nos deu a oportunidade de falarmos com ele. Um dos proponentes desse movimento foi uma entrevista sobre a união entre a igreja e o Estado, falando especificamente sobre o sábado. E como basicamente todo o grupo dele disse, é melhor vocês se adequarem ou caírem fora. A maioria vai mandar. Isso, eles vão ditar as regras. Bem, a fonte desse poder. Aqui você tem o vice-presidente que é muito eloquente. E ele diz ser um católico, mas também está envolvido com evangélicos. Aí você tem o Hexed, que não diz ser católico e faz parte de um grande movimento evangélico, que aliás acabou de se mudar para bem perto da Casa Branca. E ele frequenta a igreja do Douglas Wilson, que nós entrevistamos com Heritage and Hope. E é realmente inacreditável que tudo isso esteja acontecendo. Todo mundo tem que ser informado desse assunto. Quando você lê esse artigo, parece o meu programa Ataque Total. Ele fala sobre todos os problemas, fala sobre os atores e sua conexão com o catolicismo e o movimento evangélico. Em outras palavras, fala sobre como a questão é ecumênica. Eles são guerreiros de Deus, são nacionalistas cristãos. Eles querem estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Sim. E mencionaram Paula White, que Donald Trump acaba de colocar no comando desse braço religioso ali na Casa Branca. Ela é uma pregadora do Evangelho da Prosperidade. É por isso que eles acreditam que seremos ricos. Vamos tornar a América rica novamente, com os mega-oligarcas, os multimilionários e trilionários que estão entre nós. Vamos usar esse poder e seguir em frente. Seremos a nação mais rica e próspera do globo.
E vai durar quanto tempo, Martin? Para sempre. Isso é fascinante. É realmente incrível. Veja, eles estão falando como o dragão, que é de onde tudo isso vem. E disseram que vão tomar as rédeas desse governo. E que serão os responsáveis pela moralidade. Eles farão leis morais, incluindo as leis dominicais. Foi sobre isso que conversamos naquele episódio. Agora, se eu pudesse simplesmente pegar a minha Bíblia e abrir no livro de Daniel, capítulo 2. Em Daniel, no capítulo 2, temos aqui a imagem com a qual Nabucodonosor sonhou, certo? Se você descer até a parte onde ele passa pelas imagens, a cabeça de ouro sendo Babilônia, os braços de prata e os peitos sendo Medo-Pérsia, depois os quadris como Grécia e as duas pernas sendo Roma, e os pés de ferro e barro misturados sendo a igreja e o Estado, aí diz assim, no versículo 44, e nos dias destes reis, o Deus do céu estabelecerá o reino. O problema é que eles querem estabelecer o reino de Deus. Não é isso que eles querem? Sim, nas palavras deles. É exatamente isso que eles querem. Mas aqui diz que será o próprio Deus a estabelecer o seu reino. Se você ler esse versículo com cuidado, ele te dá outra pista. Diz assim, e que nunca será destruído. Será eterno. Eles também não disseram isso? E o reino, e veja, isso aqui é maravilhoso, veja só. Há uma pontuação aqui no meio que diz, e o reino não será deixado para outros, mas ele o quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos, e o reino de Deus permanecerá para sempre. Cristo estabelecerá o reino, não pessoas. Então, Martin, essa é uma filosofia falsa? Claro que é. É a filosofia de Satanás. E este poder global está propagando o catolicismo. Estão segurando rosários. E esse artigo aí se refere às inconsistências. Eles perguntam por que o Hexed, que tem tantos símbolos papais tatuados em seu corpo, frequenta uma organização evangélica. Como você conecta as duas coisas, Martin? Isso é muito conspiratório, não é? E foram eles que escreveram. E também estão propagando o retorno à masculinidade. E aí eles explicam, falam bastante sobre essa questão que parece ser um retorno à era dominada pelos homens brancos. Patriarcado, né? Sim, ao patriarcado. E eles insinuam que o voto feminino será retirado. E para onde tudo isso vai dar? É fascinante. Agora vamos analisar um pouco mais fundo ainda. Hexed escreveu um livro, acho que foi lá em 2020, já faz alguns anos, chamado A Cruzada Americana. Nossa luta para permanecermos livres, Pete Hexed. Não é interessante que, apenas alguns anos mais tarde, ele se tornaria secretário da Defesa? Eu não acho coincidência. E neste livro, ele chama isso de A Cruzada Americana. Agora, o papel dos cruzados era expandir o catolicismo. Eles eram os cavaleiros do Papa. Sim, sim. Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários estão no mesmo nível
de um maçom de 33º grau. Estão bem no topo da hierarquia maçônica. Lá no The Chosen, por exemplo, alguns atores são templários. Eles estão no mesmo nível dos maçons. E o objetivo deles é retratar uma imagem específica de Cristo, que não é bíblica. É um desastre. É uma farsa da mais alta ordem. Na verdade, é puro catolicismo. Exatamente, é isso mesmo. Veja só as tatuagens dele. Algumas são de espadas. É a espada do Estado em nome da Igreja. Ele possui os símbolos dos cruzados em seu corpo. Estes são símbolos católicos romanos em um suposto evangélico. Martin, quem é a fonte do poder atrás desse poder? É o dragão, Satanás. Satanás. E quem é o seu representante nesta terra? É o homem do pecado. Ao pegarmos esta mesma Bíblia e avançarmos para Daniel capítulo 7, onde você tem o sonho que Daniel teve sobre os animais que saíram do mar, né? Que representavam os impérios babilônicos, como o leão com asas de águia, ou o urso, que representa os medo-persas, com um dos lados levantados, simbolizando que um rei tinha mais poder que o outro, ou seja, a Grécia que veio depois. E é interessante que todos esses que você mencionou agora, você não acha interessante que um deles disse de Atenas para Roma? E logo depois ele menciona a liberação do dragão? A fala dele é muito semelhante com os símbolos de Daniel. E o dragão lhes deu poder, seu trono e grande autoridade, certo? Não é por acaso que, no nosso contexto aqui, os Estados Unidos são os primeiros a estarem conectados a Roma, porque o dragão lhe deu seu poder. Ele precisa desse poder militar, desse poder econômico, tudo isso para impulsionar sua agenda. E aí vamos até o versículo 15, que diz: Daniel estava triste em seu espírito, em meu corpo e nas visões da minha cabeça que me perturbavam. E me aproximei de um deles que estava ali, na visão dele, né? Ele estava vendo um anjo ali na visão. E esse anjo disse o que iria acontecer. Disse que essas bestas eram 4 reis ou reinos que surgiriam na terra em uma sequência específica. Mas, eventualmente, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para todos sempre. Para todos sempre. Os santos são aqueles que guardam a lei e o testemunho. E nenhum desses aí adere à lei e ao testemunho, mas apenas aos dogmas e falácias papais. E ele queria saber a verdade sobre a 4ª besta, que era diferente de todas as outras. Seus dentes de ferro eram extremamente terríveis. Agora, na imagem anterior, o ferro era o símbolo de Roma. Então, isto aqui é um elemento romano. E os dentes eram de ferro. Onde estão os seus dentes? Na boca, certo? Suas palavras são mordazes. São influentes. Não é um cachorro que ladra, mas não morde. Não, esse cara aqui morde mesmo. Suas unhas eram de bronze. Esta é uma referência à sua filosofia grega. E devorava e quebrava em pedaços tudo que pisava com os pés. Ele não disse que acabaria com todos que se colocassem em seu caminho? E também quis saber sobre os 10 chifres, que lembram os 10 dedos dos pés, certo? As potências da Europa, onde o barro e o ferro, ou seja, o político e as forças religiosas, competiam entre si. Às vezes pareciam aderir, às vezes não. E aí ele quis saber sobre aquele pequeno chifre, diante do qual 3 caíram.
Pois somente no catolicismo romano, quando atingiu a sua ascendência, que 3 dos 10 chifres originais foram eliminados: os érulos, ostrogodos e vândalos. Os últimos a cair foram os ostrogodos. Bem, tem muita gente que usa essa história e querem dizer que a razão pela qual o catolicismo se livrou desses 3 é porque eles eram antitrinitarianos. Este é um dos argumentos usados, mas a verdadeira razão é que provavelmente eles eram guardadores do sábado. Se você quiser se tornar um guardador do sábado, vai acabar entrando em um fogo cruzado. E veja, esse não foi um trocadilho. Não. E ainda que fosse, foi intencional. Espero que as pessoas pensem sobre isso. Fogo cruzado. Outra coisa que eu quero dizer é que eles podem até ter sido antitrinitarianos, a versão católica da Trindade. Isso mesmo, pode ser. De qualquer forma, esse poder dizia palavras muito grandiosas. E seu aspecto era mais robusto do que os seus companheiros. Se tornou um catolicismo muito prescritivo. E no versículo 21 ele diz que fez guerra aos santos. Bem, agora não temos mais um secretário de defesa, mas sim um da guerra. Martin, estamos muito próximos do fim. E por quanto tempo esse poder reinou? Verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado julgamento aos santos da terra. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ou seja, o reino será tomado, essa historinha deles aí vai acabar. E assim disse, a 4ª besta será o 4º reino da terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará quanto deste mundo? A terra inteira. Isso inclui os russos, chineses e outras nações? Claro. Pisará em todos e os farão em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que surgirão, e outro surgirá após eles. Foi em 538 d.C. que o poder papal consolidou-se como uma entidade política, após a destruição de Roma e o estabelecimento dos 10 dedos dos pés da Europa. E este chifre é diferente dos outros. Mas por que será que ele é diferente, Martin? Porque ele é um poder político-religioso e subjugará 3 reis. Ele se livraria dos guardadores do sábado. Ele fez guerra contra os guardadores do sábado. E proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo. Será um poder blasfemo. Fará guerra contra os santos e os oprimirá. Foram tão oprimidos que uniram-se a ele em um movimento ecumênico. Sim, fazendo exatamente o que ele diz. O protestantismo nem tem mais força hoje, somente Roma tem. E pensará em mudar os tempos e as leis. Ele é tão arrogante que mudará os tempos e as leis. O único mandamento que trata de tempo é o mandamento do sábado, e ele o alterou. Aí chega o momento em que eles serão entregues em suas mãos, que é o período de 1260 anos de supremacia papal, que terminou em 1798. A partir daí, ele operou na clandestinidade durante a Revolução Francesa e hoje está crescendo no departamento de guerra, falando como dragão, e forçará o mundo inteiro a fazer o que eles estão falando. O poder não está nesse exército, não está no FBI, na CIA, no KGB, na Mossad, no MI6. O poder está nas mãos desse poder global. O poder está com os jesuítas, com o general do maior exército que esse mundo já viu. E aquele homem ali, na tela, o Pete Hegseth, está usando a insígnia do poder papal tatuado em si. Dá para ser mais claro do que isso, Martin? Eu não consigo ver como. Eu espero que todos possam simplesmente abrir os olhos, voltar no tempo e escutar tudo isso e observar o que está acontecendo. Leia sua Bíblia novamente, observe o que acabamos de mostrar e pare
de aplicar a profecia em outras nações, nos judeus ou seja lá o que for. Abra os seus olhos, é isso que a Bíblia está dizendo. Ou pegar um governo qualquer, como o da Turquia, e tornar ele um império superpoderoso. Isso é ridículo. Estes são os poderes. Muito bem, Martin. Agora vamos direto à fonte. Este é o Vaticano.com, que publicou um artigo em 2018. Não é um artigo do século XVI. E que fala sobre o que é e quem são os jesuítas, a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Vamos ler. Pelo menos a primeira parte. Os jesuítas concentram-se na investigação intelectual, na educação, escolas, ensino superior, seminários religiosos, tornando-se os mestres escolares da Europa. Isso é história, Martin. Eles controlam uma infinidade de universidades. E aquelas que não controlam diretamente, controlam indiretamente. Ponto. Eles basicamente são os controladores das escolas do mundo. Os currículos do mundo são baseados em ideologia jesuíta. Aceitemos isso ou não. E eles também se tornaram o teatro do mundo. Quando eles não puderam entrar diretamente na Inglaterra, deram início à era do Shakespeare, que provavelmente era o Sir Francis Bacon, um cavaleiro Rosa Cruz, luciferiano e cavaleiro do Papa. Eles introduziram um outro nível de controle mental, que hoje culminou na era do teatro jesuíta, Hollywood, que significa, literalmente, varinha de bruxa, feitiçaria. E também nos livros de fantasia. Sim. Muito bem, e o que foi que eles fizeram? Pesquisa, educação, etc. E é claro que suas pesquisas incluem astronomia e todas essas coisas. Até mesmo evolução. Evolução e suas farsas, suas mentiras desmascaradas, todas perpetradas pelos jesuítas. Algumas das universidades mais importantes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, foram fundadas originalmente pela Ordem dos Jesuítas, e algumas ainda são governadas por eles. É o Vaticano que diz isso, hein? E o que mais diz? A Ordem foi fundada pouco antes do início oficial do movimento de Contra-Reforma. A Companhia de Jesus foi fundada por Inácio de Loyola. Inácio era um cavaleiro espanhol de alta linhagem, que decidiu fundar a sociedade após sua conversão. Ele teve uma conversão religiosa depois de ser ferido na Batalha de Pamplona de 1521. Profundamente comovido por suas experiências religiosas, Inácio decidiu dedicar a sua vida à sua fé e aos ensinamentos e exercícios religiosos. Ele foi muito inspirado por São Francisco de Assis, que deu nome ao Papa Francisco, como todos sabem. Segundo a própria Igreja, ele foi um cavaleiro papal, que acabou liderando a Contra-Reforma. Aqui eles foram muito cuidadosos. Disseram que foi fundada pouco antes do movimento oficial da Contra-Reforma. Quem seria o líder desse movimento? Inácio de Loyola com seus jesuítas. Eles criaram essa organização gigantesca que está em todo o mundo e se infiltrou em todos os governos. Eles são uma sociedade secreta. Os jesuítas são como se fossem o FBI e a CIA à potência de 1 bilhão. E abaixo deles estavam todos os seus afiliados. Todos eles, nos bastidores, tirariam o seu poder da mesma fonte. Então, Martin, essa é a introdução deste documento. Você vai pôr o link completo, não vai? Sim, todos podem ver ali na tela, mas eu vou postar sim. É evidente que não há nada oculto que não será revelado. Esta organização derramou mais sangue do que qualquer outra. E também é muito provável que
Um dos livros mais famosos, chamado A Arte da Guerra, tenha sido escrito por um general jesuíta. Eu falo mais sobre isso em uma palestra. Este livro se tornou tão famoso que deve ser estudado por todo general nos Estados Unidos da América. E certamente foi estudado em detalhes por Pete Hegseth. Essas pessoas estão por trás de assassinatos de figuras políticas e religiosas que são indesejadas. Essas pessoas estão por trás da fermentação de guerras, de revoluções. E agora eles vieram para a frente com seus cavaleiros papais, disfarçados de evangélicos, a fim de implementarem a agenda do Papa. A marca da besta será proclamada. Estamos indo rapidamente em direção ao conflito final. E o povo de Deus precisa ficar firme à lei e ao testemunho. Se qualquer um não falar segundo esta palavra, não há luz nele. Vamos orar. Certamente. Querido Pai, eu sinto nas minhas entranhas que estamos nos aproximando do ápice da história. O dragão já começou a falar. E o dragão tem uma agenda muito distinta, que ele delineou claramente. E isso foi evidenciado em nossos últimos programas, com algumas das pessoas que foram colocadas ali na capa da Der Spiegel. Dá-nos forças, eu peço. Nos conceda o poder, Pai, para que todos quantos crerem no Teu nome recebam o poder para se tornarem filhos de Deus, para que possamos invocar o verdadeiro poder do Espírito Santo que nos levará ao arrependimento, à obediência dos preceitos de Deus e à aceitação da justiça de Cristo e a justificação que só vem pela fé e somente por ela. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, é com muita alegria que anunciamos uma grande novidade para você. A partir do dia 15, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 chega à sua tela, alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil. Nosso objetivo é levar fé, esperança e verdade para toda a família, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Bom, nós vamos começar cozinhando o painço, que é esse grãozinho aqui, pequenininho, mas super poderoso. A África é uma terra onde teu coração pulsa como em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Numa resposta imediata, o supracoracoideus, conectado por um tendão à parte superior do húmero, funciona como uma polia para levantar a asa cada vez que o músculo se contrai. Você não pode perder, a partir do dia 15 de outubro, na antena parabólica da banda KU, canal 580, depois a CNN e a Jovem Pan.
Junte-se a nós para ouvir e viver a mensagem do terceiro anjo, preparando cada coração para os últimos dias. I just heard